Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WP Zoology. Meu nome é Wesley Pedro e bora começar. Já ouviu falar da franquia Monster Hunter? Monster Hunter é uma grande franquia de jogos do gênero RPG, onde o jogador assume o papel de caçador, onde sua missão é caçar monstros gigantes em um ecossistema totalmente diferente. Ele parece uma mistura de Idade das Pedras cyberpunk. Possui muitos jogos tanto da série principal como de spin-offs, e também ganhou 2 adaptações para o cinema e televisão. Sua imensa lista de monstros é muito variados, como também é legal a biologia que é usada nesses jogos. Nesse vídeo vou analisar biologicamente alguns monstros da franquia, tanto de sua fisiologia como os comportamentos. Mais aviso, não tem como falar de todos pois o vídeo ficaria grande demais com mais de 25 minutos. E por isso vou analisar alguns, mas relaxa pois vou fazer vídeos curtos analisando biologicamente cada monstro dessa franquia, então vamos lá. Começando pelo primeiro, o Velociprey, que sua estrutura parece muito um dinossauro teropode, porém ele possui uma crista opaca, lembra muito a crista óssea de Casuar. O interessante é o Velocidrome é o líder do bando, é meio comum em mamíferos onde machos maiores são líderes do bando. Por falar em dinossauros, tem monstro bacana que é o Great Maçã, que sua fisiologia realmente lembra um dinossauro, principalmente os emplumados. Sua habilidade é legal, ele bota a cauda no chão e usa sua paras traseiras para dar golpes e chutes muito semelhante aos cangurus que fazem isso para defesa e competição entre os machos. Outro bicho legal e até bacana é o Anjanate. Sua estrutura física lembra muito os dinossauros carnívoros como o famoso Tiranossauro Rex. E o interessante é que ele possui pelos no corpo. A ciência comprovou que adultos de tiranossauro tinham poucas penas pelo corpo. O estranho é que ele usa o nariz para marcar território, mas os animais marcam território com odor e urina. Outro monstro é o Diabolos. Sua carapaça dura lembra de tatus, chifres semelhantes aos chifres dos touros e barbado semelhante ao barbado do Triceratops. Possui mandíbula semelhante a alguns de sinodontes. Uma característica interessante é que mesmo tendo asas, sua habilidade é de entrar por baixo da areia nadando. Lembra muito a habilidade do lagarto peixe da areia que faz isso para escapar dos predadores. Outro monstro é o Najarala. Sua estrutura é muito semelhante a serpentes. Possui uma mandíbula semelhante a um bico de aves, dentes grandes igual aos dentes dos hipopótamos. Possui grandes osteodermas nas costas. O legal é que assim como as cascavéis, possui chocalho mais que joga espinhos. Só o estranho é que possui patas. Na verdade não é estranho, pois no passado existia serpentes com patas como a espécie Tetrapodophyes amplectus que foi descoberto em 2015 na formação Creto, no Ceará. Outro monstro é o Gamoth. Sua estrutura é bem semelhante à de um mamute, principalmente a espécie mamute lanoso. Eles são hostis apenas para um predador, mas na realidade algumas espécies de animais herbívoros são hostis a todos os predadores. Outro monstro é o Rathalos, o ícone da franquia. Sua carapaça lembra a pele do lagarto tatu. Suas garras lembram as garras de aves de rapina. Sua cauda possui espinhos grandes parecendo com a cauda do estegossauro. O legal é que ele possui um dimorfismo sexual, em que os machos são chamados de Rathalos que possui coloração vermelha e as fêmeas são chamados de Ratian e são verdes. No reino animal o dimorfismo através das cores é mais comum nas aves como por exemplo os pavões onde o macho é colorido e a fêmea não. Outra coisa interessante é que eles têm veneno. Em machos o veneno fica nas garras e nas fêmeas fica na cauda. Não existe animais que têm veneno nas garras, mas na cauda existe como por exemplo os escorpiões, e também eles cospem fogo. Não existe animais que cospem fogo, mas um inseto consegue fazer algo parecido, como no caso do besouro bombardeiro, que possui a capacidade de disparar jatos químicos ferventes e corrosivos a cerca de 100 graus Celsius pela extremidade do seu abdômen. Outro monstro é o Ceadeus. Sua estrutura lembra o corpo de uma baleia, sua cabeça lembra o Dunkleosteus e seus grandes chifres lembram os chifres de um touro. Ele possui um pescoço cheio de pelos lembrando a juba dos leões. Outro monstro é o Chameleos. Sua estrutura lembra muito a de camaleão, inclusive sua capacidade de se camuflar, ficando invisível, mas na realidade os camaleões não se camuflam ficando invisível, ele apenas usa cores para se camuflar no ambiente. Outro monstro é o Gormagala. Sua estrutura lembra de um felino. O estranho é que ele possui agora 6 membros, 2 na parte das asas e 4 no corpo.
Vertebrados não têm muitos membros pois dificulta a locomoção por causa do peso dos membros na parte de cima. Por isso que os insetos têm vários membros mas não se locomove muito por serem invertebrados. Outra característica interessante é o parasitismo, onde eles parasitam outros monstros colocando seus ovos dentro para os filhotes se alimenta dentro do hospedeiro para que quando cresceram para refazer o ciclo. Isso é bem semelhante ao parasitismo da vespa caçadora, onde a fêmea bota ovos dentro do hospedeiro. Outro monstro é o Estrelian. Sua estrutura lembra de um felino, com mandíbula e cauda de crocodilo, tem chifres semelhantes aos chifres do touro. Ele possui uma simbiose com borboletas que são usadas para ataque e defesa. Na verdade, isso se chama mutualismo, uma simbiose entre espécies diferentes que fazem o bem e protege a espécie. Outro monstro é o Glavenus. Sua estrutura lembra de um dinossauro teropode. Sua cabeça tem pequenos chifres, lembra os pequenos chifres do carnotauro. Possui uma cauda em forma de faca, usado para defesa e ataque. Alguns animais como o peixe-espada usam o nariz pontudo para fisgar e espetar peixes pequenos, e possui grandes osteodermas parecido com pequenas rochas pontudas lembrando as placas ósseas do estegossauro. Outro monstro é o Aptonoff. Sua estrutura lembra de um estegossauro, principalmente sua cauda que possui espinhos, e sua cabeça possui um chifre semelhantes aos chifres do parasaurolofo. O interessante é que tem uma sociedade dócil igual à sociedade das vacas domésticas. Outro monstro é o Césarber. Sua estrutura lembra de um castor, é bem gigante, porém não tem cauda achatada, e assim como os castores, ele constrói represas e represas bem legais. Outro monstro é o Ladiacrus. Sua estrutura lembra muito de um jacaré, tem um barbado em seu pescoço igual à fisiologia do pescoço das najas. Ele tem a capacidade de gerar eletricidade para dar choques nas suas presas. No reino animal existem animais que usam eletricidade para caçar suas presas como os peixes elétricos que pode gerar muita descarga elétrica. Outro monstro é o Jagras. Sua estrutura lembra uma iguana, mas diferente das iguanas esse bicho são rápidos. No Great Jagras que é o líder do bando possui mandíbula deslocada assim como as mandíbulas das serpentes, e ele regurgita para o bando. Na verdade isso é mais comum quando é um casal de aves alimentando filhotes regurgitando comida para os filhotes. Outro monstro é o Queimatrice. Sua estrutura lembra um dinossauro carnívoro bípede, porém tem características de galinha como a crista do galo. O estranho é que ele consegue usar fogo para atacar, sendo que isso é impossível acontecer em animais pois eles usam veneno e força física para ataque. Outro monstro é o Bariote. Sua mandíbula é que é interessante, ele possui dentes de sabre, igual aos dentes caninos dos Ismaelodon, tem até ataques rápidos derrapando assim como os guepardos faz, quando faz o chamado zigue-zague. Outro monstro é o Akura Vashimo. Sua estrutura é muito semelhante ao escorpião, mas ao invés de ter uma pinça de veneno ele tem minerais no lugar. O estranho que para evitar cortar a cauda ele come a parte da cauda. Meio bizarro mas isso acontece em animais como as cobras mas fazem isso por confusão biológica. Outro monstro é o Crupeco. Sua estrutura lembra de um pterossauro, sua cabeça tem uma crista. Alguns pterossauros possuem crista na cabeça como por exemplo o Disungaripterus. Ele tem a capacidade de imitar sons de outros monstros quando vai ataque. Um animal chamado pássaro-lira tem essa capacidade de imitar sons de outros animais mais quando está na época de reprodução. Porém quando esse monstro imitar os sons ele enche seu pescoço, bem parecido com o que alguns anfíbios faz que é enchendo a parte de baixo da boca chamado de saco vocal, só que eles fazem isso para acasalamento, principalmente as rã touro africana. Outro monstro é o Rajang. Sua estrutura lembra de um golira, sua mandíbula é semelhante à cara do babuíno, tem dois chifres semelhantes aos chifres dos touros, ele possui a capacidade de emitir energia luminantes no corpo inteiro, é meio parecido com a bioluminescência de animais das profundezas. Outro monstro é o Nuudra. Sua estrutura lembra muito a de polvos, porém ele vive fora d'água, algo impossível de acontecer, pois animais marinhos morrem fora d'água, como por exemplo os peixes e até os próprios moluscos. O legal é que possui uma variedade de biomas bem legais. Esses ecossistemas são movidos por bioenergia mágica, como o elemento dragão. Significa que predadores gigantes superam presas. Algumas criaturas cospem fogo e eletricidade pois se adaptam bem nos ecossistemas e sua recuperação é quase instantânea. Mas na vida real, os ecossistemas vivos são movidos por luz solar e fotossíntese.
significa que presas superam muito predadores. Algumas espécies possuem adaptações anatômicas e físicas e se restaura ao longo dos séculos. Diferente dos chefes de outros jogos de RPG que geralmente atuam como desafios narrativos com padrões fixos e roteirizados, os monstros dessa franquia têm relações ecológicas, ou seja, eles cacam, reproduz, competem, dormem, bebem água e dependência do habitat, algo bem semelhante aos animais, onde realmente tem as mesmas relações ecológicas, algumas traz benefícios e outros prejudicam. E por isso o jogo tem um sistema bem legal chamado de ecologia de monstro, que é a mesma função da biologia real. O estudo só acontece quando o caçador captura um monstro tranquilizado para biólogos da guilda estudarem a anatomia, algo semelhante ao que biólogos fazem às vezes quando vai tentar estudar os animais. O jogo também possui subespécies e variantes. As subespécies são populações que divergiram geneticamente da espécie original ao longo de gerações, geralmente devido à migração e adaptação a novos ambientes, significa que já nascem assim, enquanto as variantes são indivíduos específicos da espécie comum que sofreram transformações extremas durante sua própria vida. Não é uma mudança genética que passa para os filhos, mas sim o resultado de estresse, idade ou trauma. Na biologia real é bem diferente. As subespécies na verdade são uma categoria taxonômica abaixo de espécie oficialmente reconhecida pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Refere-se a populações geograficamente isoladas que possuem diferenças físicas, mas que ainda podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Já as variantes referir-se a qualquer indivíduo que apresente uma mutação ou fenótipo diferente, como o albinismo, dentro de uma população. Significa que uma variante biológica pode ser de origem genética e hereditária. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre biologia e compartilha para todos os seus amigos, assim ajuda o canal e a divulgação da ciência. E se inscrevem também no canal secundário, lá o foco principal é gameplays de jogos focados em monstros, animais, dinossauros, alienígenas e dragões. Valeu e até a próxima!